Bom dia a todos. Bom dia. Hoje iremos trabalhar alguns exercícios envolvendo forças de atrito. E o primeiro exercício é um exercício do livro didático que está lá na página 110. É o exercício número 22. Ele diz assim: um corpo de massa 10 kg é arrastado com velocidade constante ao longo de um plano horizontal por meio de uma força horizontal de intensidade 30 newtons. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade das forças, peso, reação normal e atrito. Letra B. O valor do coeficiente de atrito dinâmico, de deslizamento entre o corpo e a superfície de apoio. Neste caso aqui, o primeiro passo importante é sabermos identificar as forças que estão agindo sobre o corpo. Estas forças são a força peso, a força normal, a força aplicada e a força de atrito. Olhando para a figura, nós podemos perceber que a força normal está anulando a força peso e a força de atrito está anulando a força aplicada. Então, a resultante das forças que agem sobre o corpo é zero. Na letra A, nós vamos primeiro calcular o peso, que é massa vezes gravidade. A massa, de acordo com o enunciado, é 10 kg. A gravidade, ele pede para considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo está no sistema internacional. Então, a unidade de força vai ser no sistema internacional. E aí podemos dizer, então, que o peso será 100 newtons. De acordo com o desenho, a força normal é igual à força peso. Logo, a força normal vai ser igual a 100 newtons. Também, de acordo com o desenho, a força de atrito é igual à força aplicada. Ora, se a força aplicada vale 30 newtons, então a força de atrito também vale 30 newtons. Então vejam que tanto a força normal quanto a força de atrito, o valor delas foram encontrados por pura interpretação, nenhum cálculo. Basta olhar para a figura. Agora vamos à letra B. Na letra B, ele pede para calcular o coeficiente de atrito. Aí nós temos que saber que a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Só que neste caso, essa força de atrito é cinética. Então, o coeficiente de atrito também é cinético. Então, neste caso, nós temos que 30 é igual ao coeficiente de atrito vezes... Lembrando que aqui é força normal, não é força F, não. A força normal a gente conhece que é 100 newtons. Se A é igual a B, B também é igual a A. Então, eu posso dizer que 100 vezes coeficiente de atrito é igual a 30 newtons. De um lado você tem newtons, do outro você tem newtons, então vai cancelar. E aí o coeficiente de atrito não terá nenhuma unidade, é um número adimensional. Portanto, o coeficiente de atrito vai ser 30 dividido por 100. Mas 30 dividido por 100 dá quanto? 0,3. Ok? O segundo exercício da aula de hoje é um exercício lá do livro do Alberto Gaspar.
Eu vou chamar de número 2 para manter a nossa sequência. O exercício diz assim, ó, na figura a seguir está representado um bloco de massa 5 kg sobre uma mesa horizontal. Os coeficientes de atrito entre os blocos e o plano são o estático 0,40 e o cinético 0,36. Uma força F horizontal e de intensidade variável é aplicada ao corpo. Admita G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Determine as forças de atrito estático e cinético que atuam sobre o corpo quando o módulo da força F for número 1, 0 newtons, número 2, 10 newtons, número 3, 20 newtons, número 4, 25 newtons. E letra B, construa o gráfico da força de atrito em função da força aplicada. Primeiro passo aqui importante é representar as forças. Vai ser uma figura super parecida com o número 1, então não vou desenhar novamente. Então as forças que atuam sobre o corpo são a força aplicada, a força de atrito, a força peso e a força normal. O primeiro passo importante neste exercício é calcularmos as forças de atrito estático máxima e a força de atrito cinético. A força de atrito estático máxima, ela é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Mas neste caso, a força normal é igual à força peso. Então nós podemos dizer que isso aqui é o coeficiente de atrito estático vezes a força peso, mas a força peso é M vezes G. Nós sabemos que o coeficiente de atrito estático é 0,40. Nós sabemos que a massa é 5 kg. Nós sabemos que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrem-se, massa está no sistema internacional. Gravidade está no sistema internacional. Então, a unidade de força vai ser também sistema internacional, ou seja, vai ser dado em newtons. Esta força de atrito estático máxima é igual a 20 newtons. Não podemos esquecer da unidade. O atrito cinético obedece a uma expressão muito parecida com o atrito estático máximo, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, notem que aqui também vai ser coeficiente de atrito cinético vezes mg. Coeficiente de atrito cinético, 0,36. Vezes a massa, que é 5, né? Vezes 10. Melhor forma de fazer essa conta é 0,36 vezes 10 dá 3,6. 3,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30 vão 3. 5 vezes 3, 15. 3, 18. Tem uma vírgula. Então, isso aqui vai dar 18 newtons. Enquanto estiver em repouso, ela será estático e ela valerá exatamente a força aplicada. Número 1. Quanto vale a força de atrito quando a força aplicada é 0? Muito bem. Então o atrito vale 0. Quanto vale a força de atrito quando a força aplicada é igual a 10 newtons? Ultrapassou o valor máximo? Não. Continua em repouso? Sim. Então eu posso dizer que a força de atrito estático é 10 newtons. Número 3. Ultrapassou o valor máximo? Não. Mas está igual ao valor máximo? Sim. O corpo agora então está na iminência de movimento.
Mas continua valendo o balanço que a resultante é zero? Continua. Ou seja, a força de atrito continua sendo igual à força aplicada, portanto, 20 newtons. No número 4, a força aplicada agora é 25 newtons. Ultrapassou o valor do atrito estático máximo? Sim. Se ultrapassou, o corpo deixou de estar em repouso e passou a estar em movimento. E se passou a estar em movimento, o atrito deixou de ser estático, passou a ser cinético. E o atrito cinético não depende da força aplicada, ele é constante. Depois que entrou em movimento, isso não continuará mais válido. Esse atrito não obedece mais a essa expressão. E aí eu posso dizer que o atrito cinético é 18 newtons. E aí ele pede para construir o gráfico. Para construir o gráfico, você deve fazer o seguinte, ó. Você tem a força de atrito, a FAC, e você tem a força aplicada. Enquanto estiver em repouso, na medida que a força aplicada aumenta, o atrito também aumenta, até chegar a 20. Depois que chegou a 20, o atrito deixa de ser estático, passa a ser cinético. E esse atrito cinético é constante e igual a quanto? 18. Lembrando que aqui é newtons e que aqui também é newtons. Está aí, então, a solução deste exercício. O próximo exercício, vocês vão ver que é muito semelhante ao anterior, só vai mudar valores. O exercício também do livro do Alberto Gaspar, ele diz assim: o bloco da figura a seguir tem massa 5 kg e é puxado por uma força paralela ao plano. Dados os coeficientes estáticos 0,8 e cinéticos 0,5 entre o bloco e o plano e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força de atrito quando, letra A, F for igual a 20 newtons, letra B, F for igual a 40 newtons, letra C, F for igual a 60 newtons. O primeiro passo é fazermos o quê? Calcularmos o atrito estático máximo e o atrito cinético. Como calcula o atrito estático máximo? Coeficiente de atrito estático vezes a massa vezes a gravidade. Então, o atrito estático máximo é igual a 0,8 vezes 5 vezes 10. Então, a força de atrito estático máxima é igual a 40 newtons. Força de atrito cinético vai ser igual a 0,5 vezes 5 vezes 10. Então, a força de atrito cinético, 25 newtons. Então, agora, vamos prestar atenção na letra A. Eu sei que a força vale 20 newtons. Enquanto o corpo estiver em repouso, a força de atrito é igual à força aplicada. Na letra A, eu sei que a força aplicada vale 20 newtons. Aí a pergunta é: superou o atrito estático máximo? Não. Então o corpo está em movimento ou está em repouso? Está em repouso. Muito bem, está em repouso. Se está em repouso, a força de atrito é igual à força aplicada. Portanto, 20 newtons. Letra B. A força aplicada é 40 newtons. Superou o atrito estático máximo, gente? Não. Mas chegou o valor dele. Então o corpo está na iminência de movimento. Mas iminência de movimento ainda está parado. Se ainda está parado, essa força continua sendo igual à força aplicada. Portanto, o atrito, neste caso, será o mesmo valor, 40 newtons. Letra C. A força aplicada é 60 newtons. Superou o atrito estático máximo? Sim. Superou.
Se superou, o atrito deixou de ser estático, passou a ser cinético. Só tem um problema, o atrito cinético é constante. Então esse atrito vai obedecer à força aplicada? Não. Esse atrito vai continuar o valor que ele tinha, que era 25 newtons. Então, quando a força aplicada for 60, o atrito cinético agora será 25 newtons. Pronto, é assim que resolve, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau para vocês.